Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Então, vamos pegar a palavra de Deus? Pegue aí e abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 3. E nós vamos ler o que está escrito a partir do versículo 1. Nós vamos fazer uma exposição, tá? E essa exposição eu creio que Deus vai trazer um amadurecimento para a nossa vida, porque eu creio que a palavra de Deus ela é o alimento que nos mantém de pé. Lucas capítulo 3, versículo 1. Quem encontrou, diga graças a Deus. Que bom que você encontrou. Sempre traga a palavra de Deus, que a gente lê muito a Bíblia e é muito importante, porque é a palavra de Deus que vai fazer com que você seja blindado, não seja enganado. E aqui em Lucas capítulo 3, versículo 1, diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois as multidões que saíram para serem batizadas: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. E também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com vosso soldo ou com vosso salário. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão,
e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas as de lançar João no cárcere. Amém? Põe a mão assim na altura do coração, amados. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor nosso Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, ó Pai, nesta noite. E é por isso que te pedimos, ó Pai, assuma o Teu lugar aqui neste altar e fale com cada vida aqui presente, com cada pessoa que está aqui. Meu Deus, que de forma nenhuma o homem manifeste o desejo do seu coração, mas que todas as palavras que saírem deste altar e chegarem ao ouvido do teu povo, que ela tenha passado primeiramente pelo trono da tua graça. E é por isso, meu Deus, que te pedimos que essa palavra ela fale conosco, Pai, que traga verdadeiramente um avivamento ao nosso coração, que traga, meu Deus, a tua presença a todos nós, ó Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Evangelista Éder, você também pode se assentar. Tem obreiros aí para ficar na porta. Então, pegue um papel, uma caneta e venha anotar a mensagem. Amados irmãos, hoje eu quero falar sobre esse personagem chamado João Batista, que segundo Jesus, o próprio Cristo, ele é o maior profeta que nasceu de uma mulher. E esse título superlativo que João ele recebeu não foi por acaso. João Batista, ele é meio que uma dobradiça que vai ligar o Antigo Testamento ao Novo Testamento. E quando João ele vai surgir, havia 400 anos que Deus ele não falava com o seu povo. E a mensagem que João ele vai trazer nos seus dias vai mostrar e nos trazer o entendimento do porquê que Jesus ele vai dizer que ele é o maior profeta nascido de mulher, que não fez nenhum milagre em vida, que não curou ninguém. E Jesus ele vai atenuar a João esse título, esse posto. E é por isso que essa exposição aqui, ela vai nos trazer esse entendimento e também vai trazer um confronto ao nosso coração. De quem temos sido na presença de Deus, o que tem se falado ao nosso respeito, o próprio Cristo. Então eu quero que você fique com a Bíblia aberta, não feche, não converse e preste muita atenção. Aqui Lucas ele vai trazer a informação, no versículo 1, a informação seguinte. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Tureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Por que Lucas ele faz questão de frisar quem está no governo? Porque, amados irmãos, Lucas ele quer demonstrar o caos político que se encontrava naquele tempo. Para você ter uma ideia, o povo de Deus, o povo de Israel, ele vinha sendo massacrado há muitos anos. Para você ter uma ideia, primeiro veio o Império Babilônico. E depois do Império Babilônico, que devastou toda Jerusalém, destruiu praticamente tudo que se tinha naquele lugar, de repente vem o Império Medo-Persa. E depois de algum tempo veio o Império Grego. Passado algum tempo, quando Alexandre o Grande ele vai morrer, houve uma guerra muito importante, porque
Antíoco Epifânio, ele vai profanar o templo. E houve uma revolta do povo de Deus, liderada por Judas Macabeus, filho de Matitias. E nessa revolta, eles conseguiram tomar ali o poder e por algum tempo ficaram dessa forma. Mas não perdurou muito tempo. Passado algum tempo, novamente o poder vai ser retomado. E diz a palavra do Senhor que o Império Romano, ele vai assumir o trono, dando ao pai de Herodes o Grande, o Herodes que estava ali nos tempos de Jesus, o poder, o governo sobre Israel. E quando Herodes o Grande ele assume, eu já disse aqui, e é importante para a nossa introdução, para você entender, Herodes o Grande, ele foi um grande político. Ele, para você ter uma ideia, ele vai fazer grandes obras, ele amplia o templo de Jerusalém. Herodes o Grande, ele vai ser responsável por fazer a fortaleza Antônia, onde Jesus ele foi julgado. Ele vai fazer a fortaleza de Massada, onde 3.000 judeus cometeram suicídio quando estava para se invadir a cidade novamente. Herodes o Grande, ele vai ser responsável por fazer ali o porto de Cesareia e muitas outras obras. Ele era um grande político, mas ele tinha uma desconfiança muito grande. Para você ter uma ideia, quando esse Herodes o Grande, ele vai se casar com uma mulher chamada Mariana. E logo no seu casamento ele vai mandar matar toda a família da sua mulher, porque ele tinha medo de alguém tomar o seu poder. A sua sogra, uma mulher chamada Alexandra, ela vai pedir para que Herodes ele colocasse no templo um dos seus sobrinhos, um jovem chamado Aristóbulo, que tinha 17 anos. E naquela época já o posto de homem de Deus era comprado a peso de ouro. Só que aquele jovem começou a se destacar. Ele falou, pô, esse jovem está se destacando demais. Foi lá e matou Aristóbulo. E aí diz a palavra do Senhor que ele vai receber uma repreensão do Império Romano. Vão dizer que era melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes o Grande. Mas antes dele ir para Roma, para depor, com medo da esposa dele ir contra ele, ele manda matar a esposa dele, Mariana. Só que quando ele volta, a sogra dele, que foi se esconder no Egito, tentando se esconder ali com Cleópatra, ele manda matar a sogra dele. Só que ele tinha uma irmã chamada Salomé, que era do mesmo calibre que o dele. Ele chega e manda os seus 2 filhos estudarem para serem alguém na vida. E a irmã dele diz, ó, seus filhos, quando eles voltarem, eles vão estar prontos para assumir o trono. Eu falei, então manda matar meus 2 filhos. Matou os 2 filhos enforcados. E quando ele estava perto do seu leito de morte, ele fala assim para sua irmã, quando eu morrer, manda matar um membro de cada família real, porque eu quero muito choro no meu velório. Olha como que esse homem ele era. E ele vai colocar os seus filhos para estarem no seu lugar. Diz a palavra do Senhor que o cenário político ele estava um caos. A palavra do Senhor, Lucas ele está mostrando que na Judéia estava Herodes, que estava na Judéia Herodes e na Galileia, na Judéia, perdão, estava Pilatos e na Galileia estava Herodes. Pensa bem, olha o cenário político, mas o cenário religioso não era diferente. Estava ali Anás e Caifás. E naquele período, meus irmãos, ser um sumo sacerdote tinha que estar conivente com a política, estar conivente com o governo romano, e eles conseguiram transformar o templo de Deus num covil de salteadores, literalmente. Quem está liderando é Anás e Caifás.
o cenário político está terrível, o cenário religioso está um caos, está tudo convulsionado. Mas mesmo estando o mundo, Israel daquela forma, Deus, ele virou a mesa daquele lugar. E eu quero dizer isso para você aqui. Não importa o caos político, o caos religioso, o nosso Deus, ele é poderoso para mudar a situação. Ele abre uma porta inexistente, ele levanta uma pessoa e glorifica o nome dele nesta terra. Amém? Deus, ele tem condição de começar um avivamento no caos mais tenebroso. E diz a palavra aqui no versículo 2, na parte final, que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E para mim isso é maravilhoso, porque a palavra de Deus, ela não foi a Tibério César, ela não foi a Pôncio Pilatos, ela não foi aos sumos sacerdotes, mas ela foi a um homem estranho, chamado João Batista. Esse homem se vestia de forma estranha, ele comia coisas estranhas, mas ele pregava ainda também num lugar estranho, que era no deserto. E uma coisa eu aprendo aqui, porque diz a palavra no texto paralelo em Mateus, que João estava no deserto e as multidões, elas vinham até ele. E sabe o que nós podemos aprender aqui, amados irmãos? Que não é o lugar que faz o homem, é o homem que faz o lugar. Nenhum lugar é tão ruim aonde um homem de Deus estiver presente. O lugar era deserto, mas as multidões, elas vinham até ele. João, ele não colocava a culpa naquela situação. E meus irmãos, entendam uma coisa. O deserto da Judéia não é esse deserto que a gente vê no filme, não. Porque a gente vê aquele deserto da areia fininha, igual os lençóis maranhenses, que dá vontade de sair rolando nele assim, né? Virar um croquete na areia. Não, o deserto da Judéia tem muitas montanhas, muitos elevados, e também tem muitos vales também. A areia é grossa, se a pessoa cair ali no deserto da Judéia, ela rala todo. E sabe o que estava acontecendo? As multidões não colocavam obstáculos para estarem ali com João. Elas iam, subiam montanha, desciam vale. Aquele deserto cheio de pedras, cheio de impedimentos. E eles estavam ali, sedentos. 400 anos sem pregação. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Não vai ser essa montanha que vai me impedir. Não vai ser esse vale. Aquele povo ia. Mas, se nós formos olhar para a nossa vida, quantos impedimentos você e eu, nós não colocamos para estar ouvindo a palavra de Deus, para estar na casa de Deus, para ouvirmos a voz do Senhor. Aquele povo não, eles iam num deserto, não tinha água gelada, não tinha um climatizador, e mesmo assim eles iam. Mas e nós, meus irmãos? E a motivação era uma só: tem mensagem de Deus na terra, eu preciso estar ali para ouvir. E as pessoas, elas iam até João. Eu aprendo que aonde tiver a verdadeira palavra de Deus, as multidões, elas afluirão. Porque eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite não veio para ver um pregador. Você veio para ouvir, foi a palavra de Deus. É por isso que o seu coração queimava. É por isso que você disse: eu preciso ouvir a voz do Senhor, porque a voz dele mudará o meu caminho, mudará o meu destino e me dará a vitória. Louvado seja Deus.
Diz aqui, continuando, no versículo de número 3, olha a metodologia do ministério de João. Versículo de número 3, a parte A diz assim, ó, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Ele andou toda a circunvizinhança do Jordão. E, amados irmãos, como que nós mudamos isso, hein? Se você for ver a metodologia dos profetas, eles iam nos lugares onde o povo estava. Se você for ver Jesus, ele pregava de casa em casa, em aldeia em aldeia. Ele ia para Decápolis, para Samaria, ele ia para a Judéia, para a Galiléia, ele ia para os confins da terra, se precisasse. Você olha para João Batista pregando em toda a orla do Jordão. Mas nós, como igreja, o que nós fazemos? Queremos que as pessoas venham. Nós não queremos abrir mão do nosso conforto, de uma cadeira acolchoada. Nós convidamos para vir, mas às vezes nós precisamos ir atrás. É onde as pessoas estão. Deus falou tanto conosco no domingo aqui, nós temos que visitar. E isso não é uma responsabilidade apenas do pastor, não. É de todo aquele que crê que a palavra de Deus, ela salva. Você crê que a palavra de Deus, ela salva? Quem crê, diga glória a Deus. Então está na hora de ter esse despertar, meus irmãos. Diz aqui, olha o conteúdo da pregação, amados. Versículo 3, a parte B diz assim, que ele ia pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Hoje se prega salvação sem arrependimento. Não se exige arrependimento. Não se exige mudança. Ele está dizendo aqui, olha, 400 anos sem pregação. Qual que é a primeira mensagem? Arrependimento. O povo sedento, querendo ouvir, ó, Deus está nesse lugar. E João está falando, arrependam-se. E ele exige arrependimento. Não é aquele negócio tão fútil. Não é aquela pregação que fala, olha, vai, se converta. Não é apenas um levantar da mão, não. Ele está dizendo, tem que se arrepender. Hoje se prega arrependimento sem evidências. Hoje se tem mais adesão na igreja do que conversão. Tem mais gente aderindo. Vou para ali, vou ficar ali. Mas está convertendo? Ou está só aderindo? Ou só quer estar no meio? Ou só gosta de estar no quentinho? Hein? João não, ele está pregando uma mensagem clara, exigente e profunda. O que é arrependimento, meus irmãos? É a pessoa falar, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. Não, o arrependimento, a pessoa tem que sentir tristeza do que fez, do que está fazendo. Por isso que no grego é metanoia, é mudança não do que você fez, é mudança de quem você era. Eu não ser mais o mesmo. Eu não tratar a vida da mesma forma. É quando eu chorar, não seja emoção, mas que seja uma tristeza por saber que Deus está triste comigo. Porque ele está dizendo aqui, ó, arrependimento, porque se houver arrependimento, vai ter remissão de pecados. E João, ele vem trazendo essa mensagem clara. 400 anos sem pregação, primeira mensagem, arrependimento. João inventou essa mensagem? Será que ele era um homem amargo? Será que ele era um homem que não tinha nada para fazer? Ele falou, quer saber, eu vou pôr medo nesse povo? Não. Sabe o que ele vai fazer? Ele ancora a mensagem dele na palavra de Deus. Diz aqui no versículo de número 4, que ele vai citar. Diz aqui, ó, versículo 4. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Não é que ele era um homem duro. Não é que João, ele é um homem ácido. Não.
ele está pegando a palavra de Deus e está abrindo e está dizendo, ó, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo não sobre engenharia de tráfego, de trânsito, não. Ele está dizendo o que a mensagem ela faz. E quando ele usa o exemplo aqui de montes, de vales, ele está falando de pessoas. O monte é um elevado. O que é isso? Uma pessoa soberba. Ele está dizendo que a palavra de Deus, ela faz o quê? Ela pega a soberba da pessoa e passa um trator nela. Tem que nivelar, tem que descer do pedestal. A pessoa tem que entender que ela sozinha não é nada. Mas o que é um vale? O vale é uma depressão, é um buraco. Ele está dizendo que a pessoa que tiver em um buraco, esse vale, ele será aterrado, essa pessoa será tirada dali, porque a palavra de Deus, ela faz isso. Ele está dizendo, ó, a pessoa que anda naquela curva sinuosa, a vida uma hora está mais para lá, uma hora mais para cá, uma hora mais para cá, uma hora mais para lá. Ele está dizendo, a palavra de Deus, ela limpa esse caminho e faz um caminho reto. Não tem mais para lá e mais para cá, não. Anda em retidão. O que é um caminho escabroso? A palavra escabroso no grego, ela significa fora do lugar. Ele está dizendo aqui, ó, que a palavra de Deus, ela coloca as coisas no lugar. Aí eu te pergunto, o que na sua vida hoje está fora do lugar? Que precisa ser colocado? Na vida sentimental. Hein? O que está fora do lugar? Porque a palavra de Deus, ela faz isso. Ela coloca as coisas no lugar. O que na sua vida espiritual está escabroso, fora do lugar? A palavra de Deus, ela coloca as coisas no lugar. Por isso que ele está dizendo, não, a mensagem que vai vir, ela vai vir para consertar as coisas. Você está entendendo isso? Quem está entendendo, diga glória a Deus. E ele continua falando aqui, olha, no versículo de número 7. Dizia ele, pois, às multidões. Olha só a abrangência da mensagem. Versículos 7, 12 e 14. No versículo 7 ele fala para uma multidão. No versículo 12 ele fala para publicanos. No versículo 14 ele está falando para soldados. O que nós aprendemos com isso? A mensagem, ela vinha para todo mundo. Ou seja, a igreja de Deus, ela não é uma igreja seletiva. Porque tem alguns lugares que falam, não, nós somos a igreja dos pobres. Tem outro lugar que vai falar, não, aqui nós gostamos do pessoal mais elitizado. Nós somos a igreja dos ricos. Só que a igreja de Deus, ela não é elitista. A igreja de Deus, ela não é seletiva. A igreja de Deus, ela conecta as pessoas e nivela todo mundo do mesmo jeito. A mensagem de Deus, ela vem para todos os gêneros, para todas as cores. E ela coloca todo mundo no mesmo patamar. Todo mundo é servo. A igreja é o único lugar, amados irmãos, que às vezes o diácono é um empresário da cidade, ele está carregando cadeira nas costas para colocar uma pessoa que talvez não tenha nem a primeira série sentada e ouvir a palavra de Deus com dignidade. Só na igreja de Deus que isso acontece. É por isso que João, ele está falando de um modo geral. E ele vai trazer um alerta muito sério na pregação. Diz aqui no versículo 7, diz assim, ó. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Olha só, amados.
João, ele está fazendo um alerta. E quando nós olhamos para o texto paralelo, João ele identificou no meio da multidão quem? Os religiosos daquela época. Os fariseus estavam ali. E João, ele vendo aquelas pessoas, ele vai dizer: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Sabe o que é a ira futura? Inferno. Primeira pregação, depois de 400 anos. O que João está falando? Inferno, existe. E vai alcançar muita gente. Se fosse, talvez, numa igreja, ele fala: pô, pregador, pega leve, o povo tem muito tempo que não ouve uma mensagem, pega um pouquinho leve aí. Deixa a gente ainda acostumar com a mensagem primeiro. Ele não, já chega logo com o machado na raiz. E ele vai dizer: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele começa a condenar e mostrar para as pessoas que o inferno é um perigo evidente. E eu digo sem medo de errar, meus irmãos, se nós que estamos aqui cultuando a Deus, ouvindo a mensagem, não nos atentarmos, pode ser uma realidade no seu futuro. Ele está alertando. Ele está dizendo: quem disse para vocês fugirem da ira futura? E ele vai mostrar, meus irmãos, aqui no versículo de número 8, ele vai dizer assim, ó: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele vai mostrar que arrependimento sem fruto é inútil. O que é um arrependimento sem fruto? Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Sem fruto. Não é o quanto que eu me arrependo, é o quanto o meu arrependimento produz fruto. É se quando eu digo eu me arrependo, está acontecendo algo. É igual aquela pessoa que fala com a esposa: eu vou parar de beber, eu vou parar de beber, eu vou parar de beber, eu vou parar com isso, mas na sexta-feira faz tudo de novo. Eu vou parar de errar, eu vou parar de errar, sexta-feira faz tudo de novo. Cadê o fruto? Esse arrependimento é inútil. Eu vou parar de mentir, vou parar de mentir, eu vou parar de mentir, sexta-feira, segunda-feira, está lá mentira de novo. Ele está alertando aqui. Ele está dizendo: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento, ele tem que brotar algo. Tem que trazer à existência coisas. Ah, pastor, por que eu não me arrependo? Porque minha esposa não desconfia de mim, é que as pessoas desconfiam de mim. Mas você está produzindo um fruto, meu irmão? O fruto, ele fala por si só. A árvore mostra se o fruto é bom ou se é ruim. E João, ele está dizendo claramente para as pessoas. Ele está enfrentando a multidão e a multidão está ouvindo uma mensagem dura. E diz a palavra do Senhor no versículo 8, que ele vai dizer assim, ó, parte B: e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. João, ele está usando aquele recurso, a diatribe, né? Que é quando uma pessoa pressupõe que alguém vai fazer uma pergunta, um questionamento, ele já logo emenda a resposta antes da pergunta acontecer. Ele deve que imaginou assim as pessoas dizendo: esse cara não sabe com quem que ele está falando, sou filho de Abraão, sou judeu desde o berço. Ele está dizendo: não pensa vocês que alguém vai entrar no céu acompanhado. Ah não, o meu pai é o pastor da igreja, é o presbítero da igreja, eu faço a obra de Deus. Isso não adianta de nada, meus irmãos. Ainda piora o nosso assunto ainda. Ah não, eu sou Ministério Pão Vivo e não abro. Me batizei, faço a obra, me converti, estou pregando a palavra. Se não, não adianta. As credenciais terrenas, elas não garantem ninguém no céu.
E João ele deixa muito claro, não adianta você ser judeu, dizer que é filho de Abraão, mais fácil essa pedra entrar no céu do que você. E ele continua dizendo, diz aqui, ó, na palavra do Senhor, versículo de número 9, diz assim, ó, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Quem aqui já teve que pedir perdão para Deus? Levanta a mão. Quantas vezes por dia, pastor? Que aí eu vou falar mais ainda. Todo mundo, né? Toda vez você fala assim, Senhor, eu me arrependo. Acessei a pornografia, tá lá. Mas cadê o fruto do arrependimento que você pediu? Isso Deus ele quer ver. Porque a árvore que ela não produzir frutos, do que ela se arrepende, ela é lançada no fogo. Por isso que quem pede perdão a Deus, por estar chateado, por estar magoado, tem que começar a desenvolver frutos. Porque senão é só da boca para fora. E meus irmãos, com uma mensagem dessa, olha a resposta da multidão, versículo 10. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Olha que sensacional. A resposta não veio do pregador para a multidão, veio da multidão para o pregador. Não foi João que falou, arrependam-se, venham aqui. O povo que falou, o que a gente tem que fazer? Só em avivamento que você vai ver isso acontecer, meu irmão. A multidão não ficou ali querendo esconder, não, o pecado, não. Ficou querendo mostrá-lo. O que a gente tem que fazer? O que a gente precisa, João? Nos fala. Não foi o pregador que ficou falando, pelo amor de Deus, gente, entrega a vida para Jesus hoje, volta para Jesus hoje, que amanhã ele volta e você fica para trás, igual a gente fica fazendo apelo aqui, às vezes 5 minutos, 10 minutos, para Deus tocar no seu coração e você vir. Não, eles interromperam João. O que a gente tem que fazer? Eu não quero ir para o inferno, não, eu não quero perecer, a ira futura está chegando, o que a gente tem que fazer? É só com o avivamento que isso acontece. É o povo dando a resposta. Houve uma missão na África, que o pregador estava pregando o seguinte, um avivamento que houve lá. Ele estava dizendo, olha gente, se você tem alguma coisa contra o seu parente, não oferta não, deixa a sua oferta aí e vai pedir perdão. Jesus está dizendo isso aqui. Ele virou as costas e estava falando quase sozinho. A igreja esvaziou. Mas não foi porque o povo não gostou da mensagem. O povo estava correndo para pedir perdão para as pessoas que magoaram. Porque aquela mensagem fez sentido para eles. Então nós temos que ter esse entendimento. E João, ele ouve a multidão, diz aqui, ó, então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? E João, ele é muito claro. Diz aqui, ó, respondeu-lhe, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Quero abrir uma aspas aqui e deixar claro. Dar comida e roupa para os outros não é arrependimento, mas é evidência que uma pessoa se arrependeu. A gente não é salvo pelas obras, mas para as obras. Amém, amados irmãos? Mas o que ele está dizendo aqui? Respondeu-lhe, quem tiver 2 túnicas. Ele não está dizendo assim, ó, quem tiver o guarda-roupa cheio, dá uma túnica. É o mesmo padrão do jovem rico. Pega a metade do que você tem e reparte com os pobres. Ele está deixando claro. Se você abrir o seu guarda-roupa lá, faz isso. Chega em casa e abre lá. Tem blazer, com a ombreira do Didi lá, ó, aquele blazer assim. O que está fazendo isso lá no seu guarda-roupa, meu irmão?
e você não desapega, e você passa pelas ruas aí, ó, igual eu vindo hoje para a igreja de manhã, e gente, pessoas catando coisas no lixo. Pensa bem nisso. Nós somos acumuladores. Acumuladores. Você e eu viramos isso. Temos mais do que precisamos e gostamos muito daquilo que temos, a ponto de não lembrar de quem precisa. Ele está dizendo, você se arrependeu mesmo? Faz isso. Faz isso. E aí vieram, mudou a classe. Versículo 12. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? E nós que somos publicanos? E o publicano, você sabe bem, era aquela pessoa mal vista, que ninguém queria estar perto. Era aquela pessoa que era considerada traidora da pátria. E o que João ele vai responder? Versículo 13. Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Ou seja, não adianta você ser cristão se você não é honesto, meu irmão. Ele está dizendo, seja honesto. Não adianta ser cristão na igreja e fora da igreja você ser uma pessoa que não tem nada a ver com a fé. Igual nós vemos que o Brasil ele tem um defeito muito grande. Se tem Covid, a máscara é R$50. Se tem pouco gás, o gás vai para 200. Se desaba algumas casas, a telha dobra de preço. Não, honestidade, meu irmão. Você vai cobrar, viu que a pessoa estourou ali o motor do carro. Você vai arrumar, agora eu vou nadar de braçada em cima dessa pessoa. Vou pegar tudo que ela tem. Não adianta ser cristão dentro da igreja e fora da igreja um desonesto. Não adianta ter pose de cristão e fora dela ser desonesto. Não cobre mais do que é devido. Em nome de Jesus, amados irmãos, vocês que são profissionais aí, liberais, donos de pequenas empresas, não seja igual a massa, não, ó, a lei da oferta e da procura. Não, seja honesto, porque ainda que pareça que o dinheiro ele não vai ser aquilo que os outros estão ganhando, Deus ele vai estar acrescentando na tua vida todos os dias o depósito da tua honestidade e da tua fé na palavra dele. Amém? E aí ele vai dizer aqui, ó, veio uma outra classe. Também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Sabe o que ele está... Para entender o contexto, um soldado, ele trabalhava juntamente com a religião e com a política. Então, o que acontecia? Quando chegava alguém desse escalão e falasse assim, ó, usa o braço da lei contra fulano, eles iam, prendiam, defraudavam. Você não vê? Contaram até a mentira que Jesus não ressuscitou por causa de dinheiro. Mas ele está dizendo aqui, ó, não faça isso. Será que acontece isso nos dias de hoje? Existe policial que aceita propina, hein? Existe, amados, no nosso país? É sério mesmo? Meu Deus, hein? Ele está dizendo aqui, não faz isso. Ele não está dizendo, anda desarmado, porque a arma é do diabo. Ele está dizendo, não aceita propina. Isso é do diabo. Isso é do diabo. E aí, diz a palavra do Senhor no versículo 15, continuando aqui. Quero fazer só um adendo que o Espírito Santo está dizendo. Meus irmãos, não aceite propina e nem pague propina para ninguém. Cuidado. Cuidado. Porque se você se vender por um preço tão baixo aqui na terra, o sacrifício de Jesus não fez sentido nenhum. Diz no versículo 15 aqui, ó.
Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Olha só, um doce convite, aveludado, sedutor, vai chegar até João. Começou todo mundo, unanimemente, 100% das pessoas. Será que não é esse aí o Messias, não? Será que esse ainda é o ungido de Deus, não? 100%. João, ele poderia ter aceitado, falar assim, olha, não tem ninguém se levantando contra. Eu vou dizer que eu sou o Messias. Ele saía de lá nos braços do povo. Ia ser rei em Jerusalém. 100% das pessoas, fariseus que estavam ali os soldados, estavam ali também os publicanos e a multidão, 100% das pessoas. E esse convite, ele seduz muita gente. E João, quando eles perguntam, você é o Cristo? Ele está dizendo, ele vai dar uma resposta. Ele diz aqui no versículo 16, disse João a todos, veio de todos, né? Todo mundo pensou que ele era o Messias, a resposta tem que ser para todo mundo. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele está dizendo assim, eu não sou o Messias. Você é a luz? Não, eu não sou a luz. Você é quem? Eu não sou uma voz que clama no deserto. Eu tenho um lema, que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou digno nem de inclinar no chão, ajoelhar, pôr minha cara no pó e desatar as sandálias dele. Olha o que João ele está fazendo em tempos que tanto se usurpam o que é de Deus. João Batista, ele sabe o seu lugar. E ele vai mostrar o limite que o pregador ele tem. Diz aqui, ó, eu na verdade vos batizo com água. Meus irmãos, nós podemos batizar, mas quem salva é Deus. Nós podemos ministrar a Santa Ceia, mas é Jesus quem traz a comunhão. Nós podemos pregar a palavra, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus, não é o homem. Nós temos o nosso limite, o ilimitado é somente Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí João, ele vai dizer aqui no versículo 17, a sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. O que ele está dizendo? Hoje a igreja é misturada. Tem gente que está convertida e tem gente que não está. Tem gente que está buscando e tem gente que não está buscando. Tem gente que é fiel e tem gente que não é. Tem gente que quer o céu, mas tem gente que quer as bênçãos do céu. Vai chegar o dia que ele vai vir com a pá. E sabe como é que funciona a pá? No celeiro? Ela pega a pá e faz assim, ó. Joga para o alto. A palha, o vento leva. O trigo, ele volta para o monte. Vai chegar o tempo porque no céu não vai ter nenhum cristão falso. Nenhum. A igreja de Cristo ela é 100% genuína. E é Ele mesmo quem vai fazer essa separação. Aí eu te pergunto uma coisa. E aí? Isso te assusta? Isso te traz esperança? Hein? Porque está dizendo aqui, ó, Ele vai vir com a pá na mão. Tchá! Aí lança o pastor Dimas para o alto. Lança o evangelista Ed. Lança o pastor Arley. Lança você. Será que você não tem conteúdo suficiente nem para ficar junto com os outros? Ou o vento vai levar? Igual as notícias, os problemas. Os problemas nos levam como vento, né? Ah, eu estou com problema, eu vou morrer.
Vai para Cristo. Eu estou com dificuldade, eu vou morrer. Vai para Cristo. Eu estou quase caindo. Corre para Deus. Porque aqueles que o pecado leva, o vento também levará naquele dia. E eles vão direto para um forno e vai queimando. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, amados. Em nome de Jesus. E ele continua dizendo aqui, ó. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Imagina só, era só machadada na raiz. O pecado tem que cair. Só que, meus irmãos, João pregando uma mensagem como essa, ele tinha que ter muita coragem. Diz aqui no versículo de número 19, mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito. Entenda o seguinte, quando João Batista, ele confronta Herodes, ele está se relacionando com a mulher do seu irmão, que é sua sobrinha também. Ele estava cometendo, além de um adultério, um incesto. E João Batista, ele olha para a vida do homem mais poderoso de Israel, naquele momento, e diz, você está todo errado. O que você está fazendo não é certo. Você tem que largar essa mulher. Você é a mulher do seu irmão, é sua sobrinha. Deus não está se agradando disso. Pensa bem, meus irmãos. Você teria coragem de se meter na vida sentimental de algumas pessoas poderosas do nosso país? É mexer num vespeiro, né? Você ir lá e falar, você está errado. Você está completamente errado. Porque se fala isso na igreja, você já começa a sentir as cadeiras se movimentarem. Porque falar de vida sentimental na igreja é um vespeiro. Quando começa a falar, você não pode ficar com quem você quiser. Se você entregou a sua vida para Jesus, a vida é dele, então não faça da vida que você deu para Deus o que você quer. A pessoa fica doida. Eu estou na minha adolescência, estou na minha juventude. Pessoas com 12 anos namorando, falam, não, estou namorando aqui, ó. Eu olho e falo assim, não é possível, não é possível, meu Deus. Pastor, esse aqui é meu namorado. Ele falou, gente, pega um chinelo para mim, pelo amor de Deus. Porque, meus irmãos, não tem jeito. A pessoa não sabe nem o propósito que ela tem com Deus. Ela quer ter um propósito com outra pessoa. Aí depois começa a sofrer, na hora de namorar não te avisa. Só avisa que está namorando, mas na hora que está sofrendo, aí existe pastor. Você está entendendo? Quando você começa a colocar a mão nesse vespeiro, você vai sair todo pinicado. Por que aconteceu com João Batista? Lançado no cárcere, foi degolado. Vamos calar a boca desse profeta, ele fala demais. Porque é um vespeiro. Quando você começa a falar, gente, cuidado. Outro dia eu falava com uma pessoa, falava, olha, gente, você quer separar? A Bíblia diz, não andarão dois juntos se não tiverem concordância. Separa, mas não pode casar mais, enquanto o outro viver. Mas aí não, eu ouvi o pastor fulano falando que podia. Eu falei, não, se eu sou o seu pastor, segue o que a palavra de Deus ela diz. Se não houver adultério, se não houver agressão, se não houver ameaça evidente ou abandono inexplicável, aí a pessoa fala, não, mas vamos conversar, o senhor está ficando doido, está quadrado. Não, não é não, gente. É o vespeiro. Aí a pessoa sai da igreja, fala, não vou lá para a igreja. É lá mais escura, as paredes são mais pretas, mas lá eu posso fazer o que eu quiser. Você está entendendo? João Batista, ele tem coragem. Mas qual que é a recompensa dele?
Degola ele. Lança ele no cárcere. Sabe aonde que João Batista ele ficou preso, amados? João Batista ele ficou preso na prisão de Maquerós. Uma prisão que fica do lado do Mar Morto. Lá é 50 graus todo dia. O profeta, o homem de Deus, está preso lá. Por quê? Falou a verdade. Mas sabe o que é admirável em João Batista? Ele prefere perder a cabeça do que perder a dignidade. Ele prefere ser martirizado na história como degolado do que ser lembrado na história como um falso profeta. Você está entendendo? Ele prefere ser perseguido pelos homens, mas elogiado no céu. Por isso que Jesus, quando vão procurar João, ele falou: o que vocês pensam que vocês vieram ver? Um caniço agitado pelo vento? Vocês vieram ver quem? Meus irmãos, vocês vieram ver um profeta. Eu digo muito mais que um profeta. Porque dos nascidos de mulher, com essa coragem, ninguém foi maior do que João. Hoje, Deus ele quer levantar aqui neste lugar pessoas tementes à palavra dele. Porque ou essa palavra, ela das duas uma, ou ela nos salva, ou ela nos condena. Fica toda a igreja de pé. Amados, põe a mão na altura do teu coração. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? E não vem dizer que você é cristão há 10 anos, não. Essa mensagem é para todos nós. Porque quem está em dia com Deus não desvie. Mas quem, se porventura, meus irmãos, é para isso que estamos aqui. Você não veio aqui para Deus falar com você? Quem veio para Deus falar, diga glória a Deus. Ô pastor, graças a Deus, a mensagem não foi para mim. Para mim foi. Porque se eu não estou fazendo, eu já sei o que eu não devo fazer. Mas se eu estou me elevando de pecados, o trator tem que passar, o monte tem que ser nivelado. Se eu estava sem esperança, há esperança para você. Jesus, ele é o caminho. Ô pastor, mas eu não tenho tido forças. Busca forças em Deus. Eu fazia um vídeo hoje de manhã, falava com os irmãos: irmãos, vem para a igreja. Às vezes você chega em casa tão cansado, você não dorme, você não vai fazer nada. Você vai dormir lá para meia-noite, ainda vem para a igreja. Porque a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Essa mensagem já está trazendo descanso para você. Porque ainda que você esteja errado, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Vamos fazer diferente? Você que está em pé, você pode se ajoelhar? Se ajoelha aí. Toda a igreja. Feche os seus olhos, eleve o teu pensamento a Deus. É o Espírito Santo quem convence a gente. Aqui eu sei o meu lugar.
Eu só sou um arauto do Rei dos Reis, que em breve voltará. Mas nessa noite Ele está aqui. Ele sabe das suas dores, das suas lutas, das suas dificuldades. Mas hoje, meus irmãos, essa mensagem ela vem para nos despertar. É tempo de consertar a vida. É tempo de estarmos com o coração voltado para Deus. Porque muita gente naquele grande dia vai falar assim: poxa, como eu queria ter ouvido uma mensagem dessa. Seja honesto, seja íntegro, seja homem de Deus, mulher de Deus. Pastor, eu estava no mundo, por isso que eu estava errando. Volta para Jesus correndo. Se você precisa saber o que você tem que fazer, é voltar. Ele morreu por você. É por isso que João, ele não anuncia ele mesmo. Ele dá a vida dele pela palavra de Deus. Eu não sou o cordeiro, mas eu aponto para ele. Porque Jesus, ele quer te salvar. Mas a graça não é barata. A graça barata, ela não salva ninguém. O evangelho sem cruz, a caminhada sem arrependimento, sem congregar. Meus irmãos, em nome de Jesus, não deixe o seu coração te pastorear, não. Não deixe o teu corpo te pastorear, não. Deixe o Espírito Santo de Deus, que está bradando aqui neste lugar, te reerguer. Não seja um aderente, mas seja um convertido. Porque esses herdarão o reino de Deus. O que nós temos que fazer, João? Arrependam-se e produzam frutos desse arrependimento. Produzam. Vivam para a glória de Deus. Isso será uma evidência do Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Isso será uma evidência que Ele batiza o povo dele com o Espírito Santo. E é por isso que João, ele fala, e com fogo. É porque aqueles que não estiverem do jeito que Ele quer, não é fogo do Espírito, não. Da mesma maneira que o batismo nos faz um novo nascimento, é imersão, é fogo eterno, é condenação. Hoje o Espírito Santo, ele está aqui. E você não precisa nem falar em línguas. Se você abrir o teu coração e dizer para Deus: Senhor, eu me arrependo, mas eu quero mostrar que eu arrependi. Meu Deus, eu estou tão triste porque eu estou destruindo a minha família, eu estou destruindo a minha vida.
Meu Deus, eu não estou sentindo nada mais. Eu estou andando pela vida sabendo o que eu estou perecendo. Eu voltei a beber, eu voltei a fumar. Eu fiz coisas que eu me envergonho. Meu Deus, que vergonha! Que vergonha que eu tenho. Fala com Deus. Fale com o Senhor, igreja. Fale com Deus agora. Porque o que evidencia um avivamento é quando o povo volta para Deus, mas volta com a cara no pó, volta não é dizendo eu quero de novo, agora não, Senhor, eu quero primeiramente, eu quero o teu perdão, Senhor. Porque se tiver frutos, a remissão do pecado. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Meu Deus, antes de te conhecer éramos oportunistas, espertalhões, cambalacheiros, pecadores. Antes de te conhecer, Jesus, nós fazíamos o que a nossa carne queria. Não tínhamos pudor. As nossas vestes anunciavam a quem nós servíamos quando nos viam de longe. Nós destruíamos o nosso corpo com vícios, ingestão de bebidas alcoólicas, contaminando nossos pulmões com fumaça, com entorpecentes, com drogas. Nós fantasiávamos uma vida com mentiras, até que o Senhor chegou, Pai, e encontrou todos nós, meu Deus, não de joelhos como a tua igreja está, mas atolados, meu Pai, no pecado. O Senhor nos encontrou, Pai, pensando que estávamos certos, fazendo tudo errado, vítimas da sociedade, mas também vitimando a sociedade, na criminalidade, na prostituição, até que o Senhor chegou, Pai. E o Senhor chegou na nossa vida e mudou tudo, Pai. O Senhor nos levantou, colocou os nossos pés sobre a rocha, nos lavou com o teu sangue, nos lavou com o teu espírito, nos deu um novo coração, nos deu um objetivo de vida, nos deu um alvo que é o céu. Meu Deus, o Senhor confiou em nós uma missão muito grande. E é por isso, meu Deus, que nós sabemos, Pai, o quanto precisamos de Ti. E é por isso que eu te peço aqui nesta noite, Pai, que o Senhor envie aqui, meu Deus, o consolo através do Teu Espírito Santo sobre cada vida, meu Deus, que aqui está, sobre cada jovem, sobre cada adolescente, sobre cada homem, cada mulher, cada obreiro da Tua casa. Mas aqui, meu Deus, nós somos todos servos, Senhor. E é por isso que eu te peço, Pai, que o Senhor encontre aqui um povo temente, um povo sedento, um povo que não vai ver obstáculos para estar em Tua presença. Orebaço, rubi cantarabicaço rignai.
que não colocará empecilhos, Deus, que não escolherá o que quer ouvir, porque nós queremos, meu Deus, céus abertos. Oh Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, muda a nossa sorte, Deus. Muda a sorte do teu povo. Muda a sorte da tua igreja, Pai. Que nós não venhamos, meu Deus, nem passar perto do lago de fogo e nunca sentiremos o cheiro do enxofre. Porque nós sentiremos o bom perfume do céu. Ô igreja, vai erguendo as suas mãos ao céu, vai se colocando de pé. Diga para Deus: Senhor, eu quero ser uma árvore frutífera, Pai. Eu quero ser, meu Deus, uma árvore cheia de frutos. Vai abrindo a tua boca, vai glorificando a Deus. Se você tem voz para adorar ao Senhor, que te salva, que te cura, que te livra, que te dá uma nova chance, que hoje está aplainando tudo, que está tirando os obstáculos, as barreiras, as tribulações, que está te fazendo hoje um vaso novo, que está te refazendo, que está te reconstruindo, que está te fortalecendo, te moldando, te mudando. Vai glorificando a esse Deus. Vai glorificando, vai glorificando. Vai sentindo a graça maravilhosa dele. Vai sentindo a presença dele aqui neste lugar. Porque aonde a palavra de Deus, as multidões elas afluem, que seja da terra ou que seja do céu. Oraba subianda erebalabalá. Ria labica suriande nebicai. Oh Espírito de Deus, isso levanta o caído, Senhor. Fortalece o servo e a serva do Senhor. Oh Deus, oh Espírito Santo, obrigado. Oh Jesus, obrigado, obrigado. Ah, meus irmãos, imagine só. Vai valer a pena você chegar lá no céu. Vale a pena renunciar. Vale a pena, vale a pena, vale a pena estar na presença dele. Oh, xarabalabassuri andará. Rebi cante neberá. De novo, eu tenho de buscar meu nome, eu tenho de oh Senhor, vai glorificando, vamos restaurar, vai glorificando. Aproveite a oportunidade. Aproveite esse momento na presença de Deus. Porque a palavra que nos confronta, ela nos refaz.